Olá, mundo! Esse é o canal Você Questiona Isso e eu sou a Ilma Paula. Aqui contamos fatos curiosos que acontecem no mundo e você é nosso convidado a embarcar conosco em histórias que você não sabia. Você pode até mesmo achar que a justiça brasileira não pode ser levada a sério, mas a realidade é que o sistema judiciário nem sempre é completamente coerente no mundo inteiro, inclusive em diversas ocasiões. Tribunais ao redor do mundo já lidaram com casos bizarríssimos envolvendo fantasmas, demônios, deuses, entre outros seres inimagináveis. Embora esses seres sobrenaturais façam parte da crença de boa parte da população, é curioso pensar que casos desse tipo já foram tratados como casos reais por um júri. Para você entender mais sobre o que estamos falando, veja só a lista que nós separamos com 10 casos bizarríssimos envolvendo seres sobrenaturais que foram parar na justiça. Betty Penrose. Quando a casa de Betty Penrose, uma cidadã do Arizona, nos Estados Unidos, foi atingida por um raio e incendiada, a primeira reação dela foi culpar apenas uma pessoa: Deus. Com a ajuda de uma equipe de advogados, Penrose abriu um caso contra o Todo-Poderoso na Califórnia em 1969. Em sua queixa, a mulher pedia $100.000 de indenização ao alegar que Deus controlava a operação do universo, incluindo o clima do estado do Arizona. Penrose até saiu vitoriosa do julgamento, mas a transferência foi considerada inválida pelo fato de Deus não possuir propriedades e por isso não poder ser processado. Pavel Micea. Pavel Micea, um homem da Romênia, cumpriu uma pena de 20 anos de prisão por homicídio quando passou a alegar que os seus crimes eram, na verdade, obra de Satanás. Então o prisioneiro passou a mover um processo judicial contra Deus por não tê-lo protegido da influência de seu arquirrival. Segundo Micea, Deus teria ficado feliz em aceitar suas orações e ofertas quando ele foi batizado no passado, mas não entregou qualquer benefício ao longo de sua vida e, portanto, violou um contrato cristão. Os esforços do prisioneiro acabaram sendo em vão e o caso foi arquivado, porque Deus não era um cidadão ou empresa na jurisdição romena. Senhora Bruce Church. Em 1919, um homem de sobrenome Raimeme foi informado pela senhora Bruce Church que havia uma fortuna em petróleo em sua propriedade. Tudo o que ele precisava fazer para obter parte desse dinheiro era investir na empresa petrolífera dela, o que ele fez oferecendo a quantia de $10.000. E como ele tinha tanta fé na descoberta, a senhora Bustilde foi informada sobre o petróleo por um médico que aprendeu sobre isso por meio de um espírito. Quando Raimeme descobriu que não existia petróleo algum, ele passou a processar o espírito mentiroso na esperança de recuperar seu investimento. O tribunal, logicamente, não concordou com a alegação e declarou que o homem não foi vítima de um golpe, mas seguiu uma crença irreal. Assassinato fantasma de Hammersmith. Em 1804, passaram a surgir relatos de que um espírito estava atacando pessoas na área de Hammersmith, em Londres. Dizia-se que era um homem alto vestido de branco que fez com que os gangues se reunissem para procurar o fantasma nas ruas. Quando Francis Smith encontrou o espírito vigarista, decidiu usar um revólver para atirar nele. A bala atingiu o suposto fantasma na mandíbula, que caiu no chão. Posteriormente, ficou claro que o fantasma não se passava de um pedreiro chamado Thomas Milbold, vestindo uma roupa branca característica de sua profissão. Smith foi levado a julgamento por assassinato e os rumores de fantasmas certamente não o inocentaram. Gerald Mayo. Em 1971, um prisioneiro da Pensilvânia, nos Estados Unidos, chamado Gerald Mayo, apresentou um processo contra o diabo. De acordo com o processo, o Satanás estava na raiz de todos os problemas de Maio, causando miséria e colocando obstáculos em seu caminho, que o fizeram se tornar um criminoso. O juiz do caso foi forçado a negar a moção do prisioneiro por vários motivos. Não existia qualquer prova de que o ser sobrenatural vivia no distrito e também não teria sido possível entregar uma intimação ao tribunal para Satanás. Logo, Maio seguiu sua vida carcerária normalmente. O demônio em Connecticut. Ao longo de sua carreira como demologista, o casal Warren se depararam com muitas assombrações, famílias atormentadas e casos de exorcismo, mas um deles foi parar nos tribunais, o caso do demônio em Connecticut. Em 1981, Ernest N. Johnson foi preso pelo assassinato do locador do imóvel onde morava, antes do crime. No entanto, o irmão mais novo de sua noiva teria sido possuído por mais de 60 demônios. Em uma das incansáveis sessões de exorcismo, Ernie teria dito aos demônios para possuírem seu corpo no lugar do garoto. No julgamento, Ernie alegou inocência em um caso que ganhou ampla cobertura da mídia e ficou conhecido como O Diabo Me Obrigou. A defesa trabalhou com a tese de possessão demoníaca no momento do crime e até mesmo Ed e Lorraine Warren se envolveram com o caso na tentativa de expulsar os demônios do corpo do menino.
O episódio deu origem ao filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, que acrescentou vários elementos fictícios à trama. Quem tiver interesse em conhecer o caso real em detalhes que vão muito além do longa-metragem, precisa ler Ed e Lorraine Warren, Luz das Trevas. O livro é o quarto publicado pela Caveira sobre os casos sobrenaturais investigados pelo casal e foi escrito por Gerald Bradley, autor de Ed e Lorraine Warren, Exorcismo em Klingenberg. Em 1976, uma jovem chamada Anneliese Michael faleceu em uma cidadezinha da Alemanha meses após ter passado por uma exaustiva sessão de exorcismo. O caso foi levado à promotoria pública, que processou os pais dela e 2 padres por homicídio por negligência. Há alguns anos, Anneliese sofria com convulsões e alucinações, um quadro clínico que foi tratado como epilepsia do lobo temporal. Porém, a ineficácia dos remédios ao longo do tempo levantou outra hipótese para a família dela, que era bem religiosa: possessão demoníaca. Com a ajuda de um padre da paróquia local e autorização do bispo, foram conduzidas as sessões de exorcismos, que, segundo os padres exorcistas, tiveram êxito. Após isso, Anneliese parou com o tratamento médico também. Em questão de meses, a saúde dela ficou bem debilitada, levando a um quadro de desnutrição e desidratação profunda, além de ossos quebrados de tanto se ajoelhar para rezar. O caso foi parar nos tribunais e rendeu um verdadeiro embate entre a ciência e a religião, para tentar justificar o quadro de Anneliese e os tratamentos mais indicados para salvar sua vida. De um lado, os médicos argumentavam que não havia possessão e que suas alucinações com demônios eram de um sintoma da epilepsia. Do outro, padres argumentavam que não existia remédio contra o diabo. Como evidências, foram reproduzidas fitas das gravações feitas durante o exorcismo. Tanto os pais como os padres foram condenados e cumpriram a pena em liberdade condicional. Um dos membros do júri havia se manifestado publicamente. Ele alegava que 4 pessoas que faziam parte do júri haviam usado um tabuleiro Ouija para fazer contato com o espírito de R. e Nicola Foley durante a sessão. Quando um deles perguntou a R. quem era o seu assassino, a resposta teria sido Stephen Young. Fez isso. Quando esse mesmo jurado perguntou como, a resposta foi tiro. 5 semanas depois, um novo julgamento foi convocado e Stephen Young foi condenado culpado mais uma vez, só que agora sem nenhuma interferência do além. O aluguel do fantasma da Flórida. Esse caso é até bem recente, aconteceu em 2005 na cidade de Orlando, Flórida. O proprietário de um prédio comercial processou um de seus inquilinos por se recusar a pagar o aluguel. De acordo com os locatários Christopher e Yoko Chon, ele não iria se mudar e nem pagar o aluguel porque a propriedade estaria assombrada. Os dois alegaram que havia aparições de fantasmas no local e que, por causa de suas crenças religiosas, não poderiam cumprir as obrigações do contrato de aluguel. O prédio inteiro já tinha um histórico de fantasmas e especialistas em atividades paranormais acreditam que tais espíritos seriam de crianças que eram filhas de prostitutas e foram assassinadas no local há mais de um século. No processo, a defesa dos proprietários alegou que nunca foram observados fenômenos paranormais relacionados a fantasmas no local e que eles teriam investido muito dinheiro para reformar o espaço e transformá-lo em um centro comercial. A Fazenda Assombrada de Ohio. Às vezes, a maior assombração de um local pode ser as histórias que contam sobre ele. Nesse caso, os proprietários da Fazenda Stanley processaram os autores do livro Wade, Ohio, porque, graças à publicação, sua propriedade começou a atrair caça-fantasmas. A fazenda apareceu no livro porque o patriarca da família, o velho Stanley, teria assassinado a sua família inteira com um machado. De acordo com a lenda urbana do local, se você dirigir pela rua Stanley à noite, vai ter a sensação de que alguém tomou o controle do seu carro, com buzinas acionando sozinhas e faróis apagando sem motivo. Também dizem que o fantasma do velho Stanley pode ser avistado na floresta. Segundo os proprietários da fazenda, os autores do livro seriam os responsáveis por um número considerável de pessoas invadindo a propriedade. No entanto, o que salvou os escritores foi o aviso no início da obra que dizia: o leitor deve estar ciente de que vários dos locais descritos em Wade, Ohio, ficam em propriedades privadas e não devem ser visitados, ou você poderá ser indiciado por invasão. Parece que o aviso não funcionou muito bem. O fantasma de Gambler. Em 1854, um homem chamado Lehman Mercer foi julgado pelo assassinato de John Gambler, que estaria devendo $2 da compra de um novilho. Quando fecharam a venda, eles apenas tinham notas altas, totalizando $200. Aparentemente, os dois tinham combinado de se encontrar mais tarde,
Mas Mercer foi a última pessoa a ver Gambler com vida. Horas depois, o barco de Gambler foi visto flutuando no rio. Mercer teria retornado de madrugada, completamente encharcado e sujo de lama, com uma quantia em dinheiro nos bolsos. O corpo de Gambler, no entanto, estava desaparecido. Certa noite, um homem chamado John Wildman alegou que o fantasma de Gambler havia aparecido para ele e lhe contado que teria sido assassinado por Mercer, o que levou à acusação e ao julgamento. Porém, Mercer foi absolvido por falta de evidências. Com base nos 10 casos bizarros envolvendo espíritos apresentados, é inegável a fascinação que o sobrenatural exerce sobre nós, despertando curiosidade e até mesmo um certo temor diante do desconhecido. Estes relatos ilustram a complexidade do mundo além do que podemos compreender racionalmente, convidando-nos a explorar o limite da nossa compreensão. Se você quer continuar a saber curiosidades que acontecem no mundo, se inscreva no nosso canal, compartilhe e deixe seu like. Fique com Deus e até o próximo vídeo.